Quando chove em São Paulo, a gente já fica preocupado do que pode acontecer, os transtornos que a cidade poderá sofrer. É sempre um problema para o trânsito, um problema para a saúde, um problema de movimentação na cidade e, é claro, as enchentes. Mas isso pode ser resolvido? Ou melhor, será que pode ser resolvido pela infraestrutura? É isso que eu pergunto ao seu Bittencourt, presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS, Seção São Paulo. Tudo bem com você? Tudo bem, bom dia. Bom, primeiro acho que a gente começa com essa pergunta. É reversível? Existe sim uma maneira de a gente ver São Paulo não sofrer tanto com as chuvas? Sim, é reversível, mas nós temos a nossa cultura, a tradição da cidade crescer sem planejamento. Então, a reversão sempre é mais trabalhosa. Você acredita, então, que seria negligência a questão do crescimento das cidades? Não, veja, é uma tradição da nossa cultura. A cidade cresceu assim, né, muito através das iniciativas das pessoas ao longo de muitas décadas. Então, áreas são ocupadas, áreas que não têm condição de ocupação, como encostas, como várzeas de rios, ou então vai se alterando a ocupação de áreas que tinham uma certa infraestrutura adequada e passam a não ter mais, porque a infraestrutura fica insuficiente com a mudança do tipo de uso de solo. O que a gente já escuta várias vezes, eu pelo menos já escutei muitas vezes, é a questão da região de vale. Boa parte de São Paulo é uma região de vale. Porém, acabou que sim, a cidade ocupou esse terreno, a gente sabe dos problemas que tem, mas é possível então adaptar a cidade hoje, na situação que estamos, ainda somos capazes de nos adaptar a essa região? Sim, é possível. Agora, as áreas ainda preservadas precisam ser preservadas. É muito mais caro fazer essa adaptação do que preservar onde é possível. Na maior parte da cidade já não é mais possível, já foi feita a ocupação. Alguns lugares ainda dá para reduzir essa ocupação, mas na maior parte é necessário fazer obras de correção para adaptar a cidade à situação que tem hoje, com a densidade de ocupação muito grande, impermeabilização do solo muito grande, que é isso que vai aumentando o volume das cheias. E aí, no caso, como deve ser pensado o planejamento da cidade, com obras específicas para cada área de risco? Sim. Veja, alguns avanços têm sido feitos. A cidade de São Paulo fez um plano de macrodrenagem, acabou de fazer há pouco tempo. O Estado de São Paulo está terminando um plano da bacia do Alto Tietê, na parte estadual. No caso da cidade, agora a proposta da prefeitura é fazer planos por bacias específicas. E aí entra em caso a caso, nas situações críticas, e tem como projetar soluções para resolver cada uma dessas situações. Aí você já falou, por exemplo, do plano da prefeitura, que logo no começo do ano, assim que o prefeito assumiu, ele já anunciou um plano de ações que envolviam o monitoramento, a coleta organizada, a limpeza de córregos. Elas serão efetivas? Elas são capazes de melhorar realmente a situação da cidade? Sim, são. Porque em muitos casos, realmente a questão de manutenção pode resolver. Manter a calha dos córregos e as estruturas de drenagem limpas, em boas condições, pode resolver. Em outros casos, como eu disse, às vezes a condição de ocupação mudou ao longo do tempo e a estrutura de drenagem que aquele bairro, aquela rua, aquela região tem, ela não suporta mais a mesma vazão de chuvas, de águas superficiais que suportava há décadas atrás. Aí vão ser necessárias obras para ampliar a capacidade. Então tem situações diferentes. Muitas, uma boa manutenção, uma boa operação do que existe vai resolver. Em outros casos, são necessárias obras para melhorar, para aumentar a capacidade. E existe algum plano de planejamento aí, de obras de infraestrutura, que ainda não foram apontados pela iniciativa pública que você vê como necessário? Veja, como eu disse, estamos num momento em que dois planos, um da cidade de São Paulo, outro da bacia do Alto Tietê, que mais ou menos corresponde a toda a região metropolitana de São Paulo,
estão sendo concluídos ou acabaram de ser concluídos. O necessário é detalhar as intervenções que esses planos apontam, né? E fazer um planejamento de vários anos, porque são obras caras, né? Tem que encaixar nos orçamentos públicos, a gente poder ir resolvendo parte a parte. Eu tenho conhecimento que algumas coisas pontuais a Prefeitura fará já, né, nesse próximo período agora, né, entre esse ano e o próximo ano. Outras coisas, tanto a Prefeitura quanto o Estado tem que fazer os projetos e programar essas obras. Isso são obras, como eu disse, caras, né? Elas, especialmente mudar a infraestrutura num lugar já ocupado densamente, gera custos maiores para as intervenções. Mas eu acho que o caminho é ter um bom planejamento de curto, médio e longo prazo. Nós não temos muito essa cultura no Brasil, ou já tivemos mais e fomos perdendo, e acho que estamos começando a recuperar. É necessário pensar em prazos mais longos e estruturar as intervenções ao longo do tempo. Concordo plenamente com você. Claro que é necessário planejamentos de médio e longo prazo, porém também são necessários os de curto prazo para que a situação seja resolvida, a gente já tenha uma diminuição nos problemas e nos transtornos encarados aí após as chuvas. Então, pensando nisso, na sua visão como profissional, qual seria hoje a maior preocupação, em que deveriam se preocupar e qual seria então a obra mais urgente que resolveria, pelo menos, começar a resolver, na verdade? Veja, a cidade tem problemas de enchente em vários pontos e de tipos diferentes. Tem alguns lugares que uma pequena intervenção, digamos, uma galeria que está hoje subdimensionada precisa ser substituída. É um tipo de problema para um tipo de chuva que cria aquele alagamento rápido. Chove meia hora e alaga aquele lugar. E nós conhecemos os problemas dos grandes rios, né, do Tietê, Pinheiros, do Tamanduateí, outros, que inundam com chuvas de mais longa duração e precisam outros tipos de intervenção. Então, eu acho que não dá para destacar uma única. São problemas de tipo diverso, né, que precisam ser tratados. Como eu disse, eu tenho conhecimento que desse primeiro caso de situações pontuais em áreas pequenas, existe uma hierarquia de casos críticos que vão ser programados obras pela Prefeitura entre esse ano e o próximo ano. Para dar um exemplo assim, de coisa que pode ser feita, que a gente sabe que está sendo feita. No caso dos grandes rios, implica obras de maior porte. E aí são coisas que vão ser programadas sempre demandando mais tempo. Para os leigos, assim, eu não sei, não entendo de engenharia, de infraestrutura, nem de engenharia sanitária, acaba ficando difícil imaginar quais espécies de obras podem ser feitas para solucionar esses problemas. E quais seriam elas, além, claro, do que a gente já falou, assim, há o monitoramento de chuvas, é necessário uma coleta eficiente, é necessário a limpeza frequente, os piscinões podem ser opções, que outros tipos de obras podem ser realizadas que vão ajudar a cidade? Veja, os piscinões são opções, mas eles não são assim uma panaceia. Eles desde que planejados e projetados adequadamente, eles para uma determinada bacia, ou seja, para uma determinada área de contribuição de chuvas, eles retêm o pico da chuva e, portanto, conseguem diminuir a inundação. Porém, eles precisam ser sempre operados e mantidos, é uma coisa importante, não é só construir e está resolvido, ele tem que ser mantido e operado ao longo da sua vida útil, e eles sozinhos eles não resolvem tudo, eles melhoram em áreas específicas. Em alguns outros casos é necessário fazer intervenções na calha dos rios mesmo. E aí, por exemplo, uma medida que é sempre apontada há muitos anos já como uma boa maneira, não só da questão das chuvas, mas para muitas outras questões, é a coleta seletiva e a devida reciclagem. Por que a gente ainda não tem um plano abrangente, um plano que, por exemplo, nem falando no estado de São Paulo, mas na cidade de São Paulo, ainda não engloba todo mundo? Veja, essa é
uma luta já de anos, né? Eu acho que tem que ser desenvolver ao longo de um tempo. A coleta seletiva, ela também precisa planejamento, organização, tem um custo. Eu não sei te responder o porquê que não temos, né? Mas acho que temos, num certo grau, precisamos aumentar. Eu queria aproveitar que essa é uma medida, digamos, não estrutural, né? Não é uma medida de obra. Eu quero citar para você uma coisa que eu acho que foi falado aqui no início, é importante ressaltar. É a contenção de ocupação inadequada em áreas onde ainda isso é possível. Porque a cada vez que você ocupa uma área que não devia ser ocupada, por exemplo, uma encosta que vai ter risco, ou impermeabiliza um fundo de vale de um córrego, essa impermeabilização que vai aumentando, o assoreamento, ou seja, o carregamento de terra, de obras em local inadequado, tudo isso vai aumentando a vazão da enchente. Então, o que hoje não dá problema, daqui a 5 anos vai dar, se naquela determinada área não for contida a ocupação inadequada. Então, essa é uma questão, como eu disse no início, cultural nossa, que precisa ser cada vez mais desenvolvida. Se compreender, o poder público exercer o seu poder de polícia e a população compreender que essas formas inadequadas só vão dar problemas maiores em poucos anos depois. Eu acho que da mesma forma que a coleta seletiva, são questões de comportamento, de organização do poder público e comportamento da população, que são difíceis de progredir, de desenvolver, mas são muito importantes. Uma cidade como a nossa, ela cada vez vai ficando mais difícil e mais caro resolver se a gente permitir que o problema aumente. Nós temos que tentar conter onde está e resolver o que já está problemático com intervenções, mas é importante conter o agravamento da situação. E aí talvez seja até uma questão de consciência populacional, de perceber esses lugares, não construir casas em encostas, enfim. Há outras ações que você acredita que a população possa colaborar, se mudar o comportamento, se mudar a consciência? Olha, no assunto que nós estamos tratando, essas são as principais, né? Ocupação de terra de forma adequada. É importante nessa ocupação reduzir, se possível, a impermeabilização do solo. Nós temos um costume aqui, que inclusive foi revisado recentemente, o grau de impermeabilização na cidade de São Paulo é extremamente alto. Então, as pessoas fazem a calçada no terreno inteiro. Na rua, a calçada vai e envolve o próprio tronco da árvore. Tudo isso aumenta a superfície impermeabilizada, diminui a infiltração de água, aumenta o pico da chuva. Então são coisas, da mesma forma que o destino do lixo, né, que provocam o problema, vão agravando esse problema. Então realmente é de consciência, é cultural e precisa ser trabalhado pelo conjunto da sociedade, né? Não adianta nós termos simplesmente uma demanda para o poder público, nós como cidadãos, se às vezes a gente está fazendo o procedimento errado na nossa própria casa, na nossa vizinhança. E falando um pouco sobre a ABS, ela tem participação junto ao governo? Vocês trabalham junto nesse processo de planejamento? Tem algum contato entre o governo e a associação? Veja, a ABS é uma associação de profissionais e também de empresas, mas principalmente de profissionais de todo tipo de formação que atuam nesse setor. Então, ela é uma entidade antiga, que desde os anos 60, 66, foi o início dela. É a entidade mais tradicional nesse setor de saneamento e meio ambiente. Ela se relaciona com o poder público, mas ela é inteiramente uma entidade da sociedade civil. Uhum. Ela não tem nenhuma relação funcional com o poder público. Ela se relaciona institucionalmente no seu papel, que é de discutir exatamente as políticas públicas
desses setores. Eu agradeço a sua participação e agradeço que você tenha discutido com a gente um pouco sobre esses assuntos que acabam preocupando mesmo a população, mas às vezes a gente tem muito pouco conhecimento do que pode ser feito e do que deve ser feito. Eu que agradeço, nós aqui na ABS estamos à disposição, sempre que possível, sempre que necessário. Eu conversei com Alceu Bittencourt, o presidente da Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, a ABS da Seção São Paulo, esclarecendo as questões da infraestrutura em São Paulo que podem ajudar nas questões da chuva.